O que você incorpora e traz para a sua vida do guia que incorpora e trabalha com você. No último trabalho no terreiro, após todas as consultas, teve um momento de desenvolvimento. Quando o caboclo que trabalha comigo parou do lado de uma das pessoas que estão ali no desenvolvimento e começou a conversar com ela sobre o que é o desenvolvimento espiritual. Eu achei muito interessante e vou compartilhar com vocês, e eu espero que vocês também entendam como eu entendi, como a pessoa entendeu o que é o desenvolvimento espiritual. Muito mais do que incorporar o desenvolvimento espiritual, ele desenvolve a sua capacidade de se conectar com o guia. Mas como isso acontece? Através das ligações. Muito mais do que incorporar e dar vazão àquela energia, porque se você só está dando vazão à energia, se você só está deixando o guia passar, na verdade você está num processo muito anímico, né? Porque o que você quer é incorporar. Quando tem outras coisas tão importantes quanto, como por exemplo, o não incorporar, é super importante você entender que há momentos de incorporação, que há momentos de não incorporação, que são tão importantes quanto a incorporação de fato. Mas o que ele falou que eu gostaria de destacar e trazer aqui foi com relação aos valores. Quais os valores do guia que incorpora em você traz para sua vida? O que dele você está trazendo para você? Quando você pode recorrer a ele? Você sabe? Qual é a atuação desse guia na sua vida? Você já sabe de onde ele vem? Por exemplo, quando você vai incorporar um caboclo, você fecha os olhos e antes de que aquela consciência tome posse do seu corpo, você já tentou se conectar com ela? Tentar olhar para os seus pés e ver a mata, ver ali as folhas sobre os seus pés, tenta olhar para o alto e ver aquela clareira, ver a luz sobre a mata, tenta enxergar de onde ele vem, escuta ele vindo, por qual caminho que ele vem. A mesma coisa o preto velho, você consegue enxergar características de suas vestes. E o mais importante, né, nesse processo de desenvolvimento espiritual é ouvir o guia. O que ele fala com você ali no silêncio, o que ele te traz de informação sobre o trabalho dele, sobre quando você recorre a ele na sua vida, sobre como você pode trabalhar com ele de maneira mais assertiva, como vocês podem criar uma unidade de trabalho, facilitando muito a conexão de vocês. Ele fala do qual é a bebida que ele gosta, o que ele gosta ali para uma oferta, para uma oferenda. Tudo isso, todos esses elementos, eles falam no silêncio e eles começam a falar nesse momento, na intuição. Mas isso só é possível quando você de fato se conecta e incorpora os valores do guia, além da incorporação do guia. Porque incorporar ali o guia, né, você ter aquele pico de energia, você dar vazão àquela energia, é bonito, é o que todo mundo vai ver, né, de fato. O que ninguém vê é tão importante quanto, que é essa parte das ligações espirituais. É essa parte do guia fazendo parte da sua vida, porque não existe, não tem como você fazer parte da Umbanda e não ter esse tipo de conexão. Não tem como você ser parte da Umbanda e não estar conectado verdadeiramente ao seu guia, porque eles vão falar por você, eles vão atuar na sua vida. Se você não tiver um mínimo de conexão, o processo de desenvolvimento mediúnico ele é longo, ele é árduo, às vezes levam anos. O meu, por exemplo, levou 8 anos, mas é o que eu fui incorporando e trazendo para minha vida cada energia dessa, uma gira de cada vez, um dia de cada vez, aprendendo a lidar com o caboclo, aprendendo a lidar com ele, aprendendo a lidar com o Exu, todos da mesma forma. Cada incorporação, tentar entender um pouco da minha ligação com aquele espírito, para poder trazer para a minha realidade, para poder fazer o culto a eles, né? O culto ao morto da forma correta, incorporando valores deles
à minha vida, mais do que necessariamente incorporando eles no terreiro, porque o culto ao morto, o culto ao ancestral, ao antepassado, ele é diário, ele é feito todos os dias no silêncio. Essa era a mensagem que eu tinha para passar hoje, foi uma mensagem que eu recebi e eu acho muito interessante poder compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês acham que essa mensagem deva chegar a mais pessoas, compartilhem. E se tem alguma dúvida, se você concorda ou não, deixa aqui nos comentários, é super importante a opinião de vocês para que esse trabalho continue.